Alô? Ô, vizinha! Sou eu, sim! Tá boa? Não, eu tava aqui ocupada. Desculpa, eu demorei até atender porque eu tava tão entretida aqui. Eu tô chateada, mas eu também tô aliviada, sabia? O caso da Vanusa, tava pesquisando aqui, vendo como é que foi o enterro dela. Foi enterrada ontem, aqui em São Paulo, no cemitério do Congonhas, Nossa senhora, fiquei com saudade dela esses dias também, falando da internação que ela teve e tal. Pois é, eu encontrei com ela várias vezes no programa, quando eu fazia com a Kátia. Nossa senhora, encontrei muitas vezes, a gente dava altos papos. Assim, altos papos, assim, de horário de programa, assim, né? Eu não tinha intimidade com ela. Só uma vez que lá no Palmeira, eu consegui falar com ela quase 2 horas. Foi depois daquele coisa do hino nacional, que ela esqueceu a letra. Ela estava tão deprimidinha, tadinha de Deus, mas a gente conversou bastante. Aí ela saiu aliviada porque também pôs para fora. Nossa, maltrataram muito essa moça na vida inteira. E eu fiquei aliviada agora com a morte dela. Ela estava sofrendo demais da conta. Ela já nem sabia que estava aqui, né? Ela já estava lá em cima faz tempo. E não é que ela morreu no dia do aniversário do Antônio Marcos, o grande amor da vida dela? Pois é, apaixonada que ela foi a vida inteira por ele. Ele foi bem ingrato com ela, mas tudo bem. Coisas da vida. Bom, vamos falar de coisa boa. Bom, eu tenho uma conhecida de teatro chamada Esther Góes. Maravilhosa. E aí, ela disse o seguinte, e ela é assessorada pelo Paulinho. Sabe o Paulinho? Aquele meu amigo. O Paulinho Simone. Aí o Paulinho me falou que ele também estava muito feliz, porque agora, você sabe que ela estava fazendo uma novela lá na Record, chamada Gênesis, que conta a história do Gênesis, que é desde a criação do mundo até Caim e Abel, aquelas coisas todas. E aí, eles tinham parado com o negócio do Covid e pararam de gravar. Ela estava gravando no Marrocos. No Marrocos ela estava. E eu tô contente porque ela voltou a gravar agora. Não sei se no Marrocos, mas pelo menos voltaram a gravar a novela Gênesis na Record. Tá tudo bom, lógico que acho que tomando todos os cuidados, né? Mas tá feliz da vida. Agora ela faz uma das mulheres do pai do Abrão. Quem é esse Abrão? Abrão da Bíblia, não é o Abrão lá da padaria. É o Abrão da Bíblia. Ela faz uma das mulheres, que naquele tempo podia casar com várias, né? Então, ela vai ficar muito feliz trabalhando de novo, eu acho. Nossa, até que me deu uma gagueira agora. Sabe por quê? Porque falando de novela, adivinha quem assinou com a Band? Você não vai adivinhar? Não, esse lá não, continua na outra emissão. Miguel Falabella assinou com a Band. Ele acabou de sair da Globo, né? Depois de 300 e tantos anos lá dentro da Globo, saiu da Globo. E a Bandeirantes assinou com ele para ele participar do Masterchef. Porque vai ter um Masterchef de cozinheiros amadores, mais famosos. E aí ele que vai escolher o prato que eles têm que fazer. Ele escolheu um prato dificílimo, que eu não sei nem falar o nome. Tudo em francês tem. Então, e aí quem vai participar lá é a Fafá de Belém, o Cafu, aquele jogador, e o Léo Santana, aquele grandão. Sabe aquele grandão? Que aliás, o pai dele faleceu essa semana? Pois é, ele vai ser... Tomara que ele fique bem contratado lá e que volte a fazer novela na Band. Já pensou? As novelas que ele faz são maravilhosas, são sociais, são muito divertidas, humorísticas. Tá tudo bem, tudo jóia. O que não tá jóia agora, meu bem, é na Rede TV com a Xuxa. Pois é, o Siqueira Júnior, sabe aquele moço que faz aquele programa policiesco? No final das tardes?
Pois é, ele se invocou com a Xuxa, porque a Xuxa escreveu um livro que, segundo ele, o Siqueira Júnior, é com pedofilia e é com homofobia, que ele está com homofobia, porque a criança que é a protagonista da história é criada por duas mulheres, que são companheiras, sexualmente falando, E aí ele está chamando ela de pedófila por causa do filme que ela fez antigamente. A Xuxa até no Fantástico já falou que não tem nada disso não, que aquilo foi ficção. E agora ele já me chamou ela de velha, rainha velha, velha, velha. Onde vai parar isso, hein? A Xuxa vai processar, lógico que vai processar. E ele está atiçando. Bom, enfim, esses foram os babados todos dessa semana, desse começo de semana, viu, Binha? Pois é. Tá tudo bem então com você? Tá tudo bem. Tá tudo bem comigo? Tá tudo bem. Então a gente se vê na quinta-feira, tá bom? Um beijo, linda. Fica com Deus. Pois é, tudo acontecendo nesse mundo só não acontece em você. Cadê você na minha rede social, no meu Instagram, no meu Face, no meu Twitter? Cadê você? Cadê você no meu canal da Fátima? Se inscreve, dá o like, põe família. Tá muito bem que você tá aqui, tá? Bom, vamos foi isso.